Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Epicentro do Terremoto, Cordel do Reino do Sol Encantado, depois de 2 anos praticamente. Um marco para esse quadro aqui no canal do Capirremoto. Nós estamos de volta com Pedro Borges, que foi o nosso primeiro entrevistado, o nosso primeiro desafio. Aqui, mais uma vez, Mike Hudson, que já tem um tempasso que tá aí distante um pouquinho, mas vem aqui, em especial nesse Epicentro, que faz arrepiar aqui, lembrar que nós três surgimos num primeiro momento com esse quadro do Epicentro Terremoto que a gente conseguiu manter durante esse período todo e trazendo aqui para conversar, para falar um pouquinho sobre Cordel do Reino do Sol Encantado, esse sucesso, tem um outro termo, é um RPG maravilhoso, quem não jogou tá perdendo a oportunidade, porque é um jogo muito, muito gostoso, que tem muito material e que não é sucesso só pra gente aqui do Capirremoto, é sucesso no Brasil todo. É sucesso de crítica, é sucesso popular, é premiado pela crítica e pelo público. Então, essa galera, sim, eu roubei essa fala do Pedro, ele acabou de falar isso aqui. Eu dou um ataque de oportunidade aqui. E comigo hoje, apresentando, batendo um papo aqui nessa mesa de bar do Capirremoto, Mike Hudson, a capivara mais gostosa de assistir. Quem me dera, gente. Olha, um prazer imenso estar aqui novamente aqui e já vindo falar com pessoas maravilhosas aqui. E espero aí a gente estar acrescentando um pouquinho mais, falando desse RPG que, na minha opinião, desculpe os outros, aqui né, a gente tem RPGs maravilhosos, mas para mim o RPG mais nacional que tem é o Cordel, então não tem nem como discutir. Então é um prazer imenso estar aqui e estar falando desse que é um dos melhores RPGs nacionais aqui. Eu digo, pra mim, minha opinião, é o melhor RPG nacional, né? Vamos lá, galera. Vamos fazer esse papo aí render. É isso daí. Cara, é um dos jogos mais gostosos que eu joguei na vida de RPG. Divertido demais. Ah, e tensão, cara, se você quiser colocar tensão no jogo, dá pra colocar, dá pra fazer ele mais dramático, dá pra fazer o que você quiser. Só que com a raiz, com a essência, com a pegada, com aquele gostinho de terra brasileira. Literalmente, às vezes. E agora sim, Pedro, vai lá, fala pra galera, fica à vontade, aqui é sua casa. Gente, cara, uma alegria enorme estar aqui. A nossa conversa, eu acho que marcou uma coisa não só pro Capirremoto, mas pro projeto do Cordel também. Não é à toa, muitos meses, né? Vocês vendo lá no topo do próprio projeto do Catarse, a primeiro vídeo, além do teaser, né? Era o nosso papo. Ali a gente conseguiu, em 1 hora, falar de tudo, estender por todos os pontos, fazer a apresentação do projeto. Engraçado, né? Porque parece que foi ontem, às vezes parece que faz séculos, e ali era uma ideia, existia ainda, por mais que já tivesse os primeiros cordéis escritos, os testes ainda estavam funcionando, ainda não tinha começado a escrever, porque ao todo se completaram 25 cordéis digitais, ainda tem um cordel apócrifo, porque sempre tem um jogador safado que fala assim, tudo bem, eu gostei de ler rimado, mas não dá para deixar mais simples, do jeito mais normal? Aí por que você não faz? E aí o Val, cara, ele fez mesmo, um dos cordéis é o cordel apócrifo, que é um estudo de um dos leitores do Cordel sobre como facilitar a compreensão do jogo para além da poesia. Magnífico. Muito foda. 25 cordéis. Um processo criativo e de produção bem pesado, né? E para mim, muito, muito louvável. Assim, eu cada vez quero me tornar um escritor mais prolixo. Então, esse compromisso que eu criei comigo mesmo de fazer um material por mês, tudo bem, são 32 páginas em A6. Pode pensar que não é muita coisa, mas, cara, ter uma mensagem para passar, ter um conteúdo, não fazer uma coisa só, né, de brincadeira, eu acho que ajudou muito a estender. Eu acho que são poucos os livros, especialmente nacionais, que tenham uma gama de suplementos grande, né? Tem 3 suplementos só de cenário, tem umas 5 aventuras, tem 2 bestiários, tem livro só de tabela, livro de personagem, livro de vilão.
cara, é muita coisa. Mas eu acho que de tudo o mais importante, eu acho mais legal é o chassi. Quando vocês falam de jogo nacional, e eu acho que é um pouco a leitura que eu tenho, que pelo menos o que eu acho que uma das razões de funcionar é o seguinte: nós, por sermos brasileiros, temos uma acidez na nossa forma de lidar com o mundo que os livros estrangeiros meio que não chegam, assim. Por exemplo, com todo respeito à Bandeira do Elefante da Arara, que tem uma importância muito grande de fazer com que muita gente estude a história do Brasil. Não estou aqui de maneira nenhuma para falar mal, mas existe uma coisa meio chapa branca, né? Faz parte da proposta, e eu gosto, é um gênero, mas eu acho que o cordel ele vem para preencher um outro tipo de jogo que tem essa questão da brincadeira, da acidez, de às vezes estar num momento muito tenso, mas você pode jogar uma piada, ou você tá umas inversões que às vezes nos jogos meio eurocêntricos, uma piada meio que corta o clima, e aí você meio que se sente esquisito, né? Você meio que é arrancado da imersão. Mas no cordel não, cara, você pode misturar violência, drama e humor sempre na mesma hora, e tudo bem, se tiver humor a galera vai rir, mas você não vai desmontar do drama que está acontecendo, do resto do elemento narrativo, que é muito bom. Assim, o cenário sertanejo ele já é o mais próximo que nós temos de uma fantasia medieval, né? Porque herdou-se muita coisa, como o próprio cordel em si, mas de culturas portuguesas, como o sebastianismo, como a admiração pelos cavaleiros, né? A própria Pedra do Reino do Suassuna puxa elementos de uma nobreza medieval que a gente aqui ainda pode inserir a novidade, não só do aspecto brasileiro, como ainda é uma história que começa no início do século XX, né? Então, é uma fantasia, mas você também tem rifle, fuzil, né? Tudo bem, você está muito longe de uma civilização, onde você tem algumas coisas específicas, pode ter um grupo que de repente vai assistir a projeção de um cinema, coisa que nos outros jogos, sei lá, o olhar ele acaba sendo um pouco diferente. E eu acho que por causa disso é que a gente ganhou tanto prêmio, né, cara? De novo aqui, ó, em 2021 a gente ganhou o prêmio Ludopedia como Game Design. Essa foi uma premiação de voto popular. E aí, em 2022, esse por júri foi o Goblin de Ouro por arte e cenário. E agora, esse ano, em 2023, o Bestiário. O Bestiário Alegórico, o Cordel Alegórico do Bestiário Folclórico, que também ganhou o prêmio e que é o primeiro cordel que já foi liberado nesse financiamento novo, que é o Mais Cordéis. Poxa, parabéns por esses prêmios, porque são prêmios, assim, completamente baseados em mérito mesmo, porque, gente, para quem ainda não tá ciente, mais ou menos, eu vou até pedir já pro Pedro dar uma resumida no cordel, porque a gente já tem essa live que ele falou anteriormente, esse Epicentro, inclusive, né, o Dudes até relembrou, foi a primeira edição, né, Dudes, do Epicentro, né, que a gente trouxe o Pedro aqui pra gente estar conversando sobre o cordel, e assim, na época, o Pedro, assim, conversou, deixou todo mundo fascinado, assim, pelo jogo e tal. Hoje em dia já recebi, já conheço, já joguei com o Pedro, já joguei com o Gohan, e de fato é um RPG muito bom, maravilhoso, e é aquela situação, gente, como eu tô falando, é totalmente baseado no mérito, igual ele falou, cada cordel aqui pode ter 32 páginas, mas é completamente no formato de cordel, a arte é maravilhosa, e já são 25, né, 26 com o apócrifo, e acho que cada um que você escreve, ele tem que respeitar todos os de trás, manter toda a qualidade do produto. Então acho que cada um que você escreve, assim, na minha opinião, deve ficar cada vez mais difícil e mais complexo. Eu ainda não sei decifrar como é que é aí o seu método de produção, mas todo mês a gente recebe um e-mail novo, que está saindo um cordel novo, com uma temática nova, diferente. E resume pra gente aí um pouco aí desse projeto mesmo, cordel. Agora a gente pode falar cordel, o projeto, né? Não é só um RPG. Cordel RPG. Ou da amplitude desse multiverso, né? A coleção, né? O Cordel do Reino do Sol Encantado é um jogo que ele é inspirado, ele é construído em cima de um tripé
que são os trabalhos do Ariano Suassuna, o João Guimarães Rosa e o Euclides da Cunha. Essas 3 obras-primas, né, respectivas, né, no caso, Grande Sertão Veredas, os Sertões e o Alto da Compadecida, eles oferecem uma estrutura de um mundo que, em primeiro lugar, combina entre si, porque quer que não, é o mesmo espaço, e... Só um minutinho. E aí... Perdão, gente, acabaram de entrar aqui, eu perdi um pouco a linha. Fica à vontade aí, Pedro. Fica tranquilo, aqui você está em casa. Deixa eu voltar. Em cima dessas 3 obras, em cima desses 3 universos, o trabalho que eu fiz, ele foi só fazer a captação do que eram os cortes sociais. Um cangaceiro, um jagunço, uma beata, um valentão. Primeiro fazer uma brincadeira dessa simplificação de vamos mostrar como é que funciona o recorte social dessa classe dentro do que seriam as regras do jogo, né? Eu acho que um dos grandes charmes é a ficha de personagem, que por si só é uma folhinha que já tanto é a apresentação do personagem, como você pode tirar uma cópia ali e montar o seu personagem em cima. São basicamente 6 atributos que vieram do D&D, né? Mas que tiveram os nomes trocados, né? A força é peleja, destreza virou ligeireza, constituição é parrudice, sabedoria é esperteza, inteligência é estudo e carisma é valentia. Cara, então, isso me ganhou muito, só pra constar. Eu achei muito divertido, velho. Demais, cara. Já é tudo temático. Quando você pede um teste, você já tá no cenário, né? Você já tá pensando já dentro do jogo, como é que os personagens vão agir. No começo, a ideia era ser um jogo mais só de tiroteio entre cangaceiro, jagunço e volante. Tanto que do primeiríssimo Cordel só tem essas 3 classes. Só que aí eu comecei a fazer os primeiros testes e eu descobri, não, cara, tem que ter mais classe. Senão, se tiver um grupo com 6 jogadores, meio que já vai repetir, então todo mundo vai ser da mesma classe. E aí, muito puxado pelo Suassuna, né, que tem já trocentos arquétipos ali dentro da peça dele, a gente começou já a montar essa estrutura e, ao longo do trabalho, acho que outro ponto positivo de escrever em 32 páginas é porque você escreve o chassi e aí depois você pode escrever um suplemento disso, um detalhe daquilo. Então, é muito complicado quando você escreve um livro básico, você tem que alcançar todo o universo do que tem que se oferecer por ali, e criativamente uma coisa muito difícil. Às vezes, mesmo que você cria muita coisa, sei lá, pode não ser o suficiente, né? E aí, da mesma maneira que você tem as classes dos personagens, tem um cordel que são só as classes que o contador, né, o mestre, que pode ter. Aí você pode ter o coronel, você pode ter o capitão, você pode ter o oficial. O oficial acho que até que pode, mas você tem o figurão. E aí também entram os monstros, né? O monstro no cordel, ele é uma classe. Então, quando você vai montar um personagem de um monstro, é o mesmo sistema de regras, é a mesma organização. Então, é tudo muito simples, é muito rápido, né? Como você só tem 6 atributos, você vai pedir o teste em cima disso. O combate, ele é basicamente testes resistidos, que simplesmente vão dizer se você causa um ferimento ou não no outro. A quantidade de vigor de vida que você tem é o seu vigor, é o seu atributo vigor, constituição. Então você tem, graças a essa rapidez, a gente conseguiu. E aí é interessante notar, porque o Cordel é um jogo pós-pandemia. Então, numa época em que já existiam os VTTs e eu já escrevi pensando neles, né? Tanto que o Cordel tem trocentos tokens de personagem, de lugar, que também dá uma cara, uma granularidade ao jogo que funciona muito bem, assim. Eu acho que o jogo remoto, ele fez com que a gente amadurecesse, tipo, 10 anos em no RPG, assim, né? Antigamente era impensável uma sessão de RPG de 4 horas, que dirá uma sessão de 2 horas. Hoje, numa semana, você monta uma sessão de vou ter que fazer um stream semana que vem, preciso dar um espaço, vou fazer a sessão de 2 horas com intervalo de tanto. Você já consegue montar uma coisa dessa, que é um parâmetro que era impossível. Isso. Mas... Agora, por que isso aconteceu? Porque a gente começou a cortar uma série de barrigas narrativas. E um deles, que
é uma coisa que me mudou muito. Quem me conhece do Crônicas, que é o meu projeto anterior, o combate era uma coisa complexa, estratégica, com 1000 detalhes, que você tinha que prestar atenção em 1000 elementos. Mas, cara, com a simplicidade do cordel, que permite uma agilidade muito maior para você fazer muito mais coisas, né? O grande diferencial que fica esclarecido no jogo remoto é: no cordel eu posso fazer um combate de 5 minutos, mesmo que ele seja complexo, e voltar para a narrativa, né? Sem ter aquela barreira que normalmente tem, né? Um jogo, todo mundo conversando, interagindo, é combate. É uma sessão inteira de combate, né? Aí 1 hora, 2 horas, olha para todo mundo na rodada. Putz, dá vontade de dormir. E com esses cortes, com essas alterações, e também acrescentando o uso de tabelas, né? O cordel tem 2 influências muito grandes. O OSR, que voltou a reintroduzir as tabelas, e o conceito de que o jogo, ele vocês também são da crise da White Wolf. Então a gente tem que ser muito em prol da narrativa, em prol de um roteiro. Se essa história ficar mais maneira assim, então eu mudei um pouco nesse sentido. Eu acho que é interessante ser um desafio proposto para ser resolvido em uma sessão, na qual quem está sendo desafiado ali, de verdade, são os jogadores e não os personagens necessariamente. Né? Isso permite uma agilidade muito grande. Não que seja ruim ficar fazendo dramatização em Vampiro. Eu também gosto e é uma forma de se jogar. Mas aqui eu tentei pegar o maior número possível de elementos de design de jogo para transformar uma coisa de uma fluidez absurda, a ponto de eu mestro cordel há pelo menos 2 anos e meio, não tô brincando, 1 a 2 vezes por semana, e nunca tive estafa criativa, nunca tive como é que vai ser, entendeu? Hoje em dia eu não preparo nada. Inclusive, convido as pessoas a chegar lá, faz uma comunidade, rola os relacionamentos, pega uma ameaça, começa. Acontece, né? Porque existe uma sacralidade no que está acontecendo na mesa de jogo que eu acho que sempre vai ganhar de qualquer coisa que foi preparada antes. Né? A gente brinca muito com aquele jogador que traz o background de 15 páginas, né, em A4. Mas o mestre, às vezes, também faz uma coisa meio que parecida com isso. Entendeu? E outra coisa que os jogos remotos também ensinaram a gente, que a gente teve que olhar e acordar para a vida, às vezes o mestre gasta 20 minutos, meia hora no início de uma sessão, e se você escrever o jogo bem feito, isso não é necessário. Quanto antes você puder botar os jogadores para ficarem conversando entre si, isso é que é o jogo. É dali que vão surgir os elementos em que o mestre, prestando atenção, vai tirar para poder amarrar no final dela e aí passar a noção de uma história completa. Né? Então, entendi, uma coisa bem mais orgânica, né? O que está sendo criado emergentemente sempre vai ter prevalência sobre o que foi preparado. Qualquer preparo, Você chegou a citar também a questão da pandemia aí uma coisa também que eu achei meio inovadora, não sei se o meu foco tá pegando aqui. Acho que deu uma travadazinha aqui, geral, pode ter sido aqui. Eu acho que... Deixa eu ver, doidos. Travada. Tá ouvindo a gente, doidos? Tô ouvindo, mas Sim. deu uma travadinha aqui. Na Twitch, né? A Twitch aparentemente tá travada. Não, a Twitch aqui, a nosso Beck, a dona Lô, a mamãe capivara, falou que na Twitch não caiu? não chegou a travar não, mas a câmera de vocês travou pra mim aqui no Skype. Eu vejo você e o Mike não. Eu vejo vocês dois travados. O Pedro saiu, voltou normal, e o Mike ainda não voltou. O Mike caiu. Aí voltou. Desculpa os problemas técnicos, gente. O Mike deu uma saidinha, ele vai voltar já. Já deu uma normalizada pelo jeito.
Tudo em ordem agora? Agora normalizou. Desculpa o problema técnico, mas sabe como é que é, né? Live, problema técnico, é normal, acontece. Mas voltando, Mike, eu acho que você vai ter que retomar a sua fala. Eu tava falando que o Pedro chegou a comentar, né, do RPG pós-pandemia e tal. Acho que uma sacada criativa que ele teve que foi muito boa também foi isso aqui, ó. Isso aqui, cara, muitos board games na época da pandemia tiveram essa sacada, mas de RPG foi o único que eu vi assim com esse propósito, foi muito bom, porque é o alto e o calvário do jogador solitário. É um cordel justamente para estar adaptando o jogo para um jogo solo, cara. Muito boa essa sacada aqui também, tá? Né? É a segunda influência, né? Eu falei do OCR ali atrás, lá e as tabelas, e o outro foi muito do jogo solo. O jogo solo ele tem muito a ensinar para o RPG quando a gente fala sobre o gargalo narrativo, né? O gargalo da função do narrador, que é a preparação do cenário do jogo. Uhum. Né? Quanto mais o mestre abraça a improvisação e se vale de uma cartela, um cardápio cheio de opções, de ideias interessantes, ele pode se sentir mais seguro, né? Porque a necessidade de controle é uma característica muito comum em quem está começando a mestrar, né? Como se qualquer coisa que saísse do controle dele, ele meio que não saberia como reagir e ficaria perdido. Eu acho que, não sei, eu sou de uma teoria de que se você abraçar essa improvisação e você entender que você está pegando o que os jogadores estão trazendo e está devolvendo para eles, você garante, com certeza, imersão e, para mim, o que é mais importante é eles acompanharem o jogo. Tipo, quem nunca viu o mestre de jogo que cria as opções e aí os jogadores, uma hora, resolvem fazer uma escolha estapafúrdia só para poder sair do controle do mestre, só para desafiar ele, e o mestre fica perdido por causa disso, entendeu? Uhum. Sabe, parece que ele está tentando roteirizar a sessão, e é justamente o que mais engessa o jogo, né? Então, quando você usa esse artifício, você garante dos jogadores não só a certeza de que eles estão lá ligados no que está acontecendo, até porque eles podem... É uma outra mudança que eu acho que também aconteceu bastante no RPG, e isso vem do Apocalypse World, né? Que é o jogador, ele também entende que ele pode sair um pouco da posição de só ser o intérprete do personagem dele, e de repente ele pode inserir um elemento ou outro na história, assim, desde que não altere o chassi da aventura e o mestre dê um limite, ele pode falar, não, eu conheço uma pessoa, ou então eu pego um caneco, se eu estou numa estalagem, qual é o problema de eu pegar um caneco, uma coisa, né? Estabelecer, criar o posicionamento ficcional junto com o mestre para poder estabelecer isso. E o mestre, de novo, prestando atenção nesses elementos que o jogador traz, quando ele devolve, você entende que o RPG ele pode ser uma dança, entendeu? Uma troca. Uhum. Tira um pouquinho aquela ideia de que você está jogando a aventura daquele narrador para vocês estão jogando um jogo, estão se divertindo juntos. Deixa de ser o narrador, ele deixa de ser o condutor para ele fazer parte. Eu acho que isso foi muito bom pro narrador, eu acho que isso desenvolve muito... O narrador se diverte mais. Isso. Ele coloca certos desafios pro narrador ali. Essa jogada dessa liberdade criativa pro jogador colocar mais coisas, implementar, te forçar a improvisar, ela faz com que o seu jogo como narrador, eu que hoje praticamente narro mais de 80% das coisas que eu tenho de RPG, ele faz com que o narrador tenha um desafio momentâneo. E esse desafio é empolgante, ele faz você se empolgar, ele faz você comprar a ideia daquela aventura e jogar de volta pro jogador já na expectativa de que ele vai te devolver alguma coisa nova. Sim, e o narrador, ele não tá como se fosse vendo um filme que ele já conhece toda a história, né? Ele também tá se alimentando daquelas novidades, do que tá acontecendo de novo, se surpreendendo com aquilo e tendo o mesmo entusiasmo e entretenimento que os jogadores, cara. Isso é muito bom mesmo. E aí, isso que a gente pode chamar de magia no RPG de verdade. Quando essa empolgação ela acontece, o mestre deixa de ter que ficar criando ilusões e artifícios
e a empolgação sincera faz com que essa magia aconteça, né? Eu sou cada vez mais pró esse tipo de postura, assim. Tanto tirando de um lado as tabelas da OSR, como as referências dos oráculos do Alto Calvário, né? Dos jogos solo. O jogo solo ele é muito interessante porque ele insere mecânicas que vão ajudar um mestre a fazer o treinamento de improvisação dele. Então, apesar do livro chamar o Alto Calvário Jogador Solitário, um mestre que queira improvisar mais, ele vai pegar esse livro e o livro O Cordel das Tabelas para poder ali fazer as brincadeiras, entendeu? Até uma hora entender que a estrutura da história já está muito pronta, já está bom de inserir coisas randômicas e o jogo poder fluir, né? Mas a gente não pode não falar do projeto do Mais Cordéis, né? Com certeza. Eu te confesso, tipo assim, eu já tô assim, eu vou abrir o Mais Cordéis aqui do lado pra me puxar o assunto, mas foram na minha frente. A gente se empolga falando, e eu acho que esse tipo de empolgação é importante, porque essa conversa passa a ser... Assim, eu adoro o Cordel, acho importante, mas a gente falar sobre RPG de maneira geral e sobre narrativa chama a atenção de todo mundo, não é só da pessoa que pode estar interessada no Cordel, né? Eu sempre trabalho com esse mesmo tipo de ideias e sistemas, e, por exemplo, já vou depois começar um projeto nórdico, mas eu vou pegar muito dessas influências, dessas regras e tudo. Mas bem, Mais Cordéis. O Cordel ganhou prêmio pra caramba e a gente teve uma impressão, junto com os 25 cordéis que saíram depois, que alguns deles meio que têm uma necessidade de ter uma versão física para o jogo presencial. Né? Para o jogo remoto, puxou ali, mesmo que no celular, é interessante. Mas, por exemplo, um dos cordéis, que é o Cordel das Vantagens, ele é muito importante porque o livro básico ele só oferece lá umas 2 páginas, e esse, são 30 páginas que não só dão ideias de vantagens, mas como ajudam a quem quer conhecer o jogo, quais são os poderes que os personagens de nível mais alto podem ter. Um jagunço de nível alto, ele pode ter Tatarana, que é uma habilidade de tiro, mas ele tem que ser pelo menos nível 9. Mas se ele tiver isso, uma vez por combate, quando ele acerta alguém e causaria um dano, ele causa 2. O que no Cordel já é coisa pra caramba. Muita coisa. Não é? Você pode ter Uruka, você pode ter uma série de ideias, né? E aí expandindo mais o universo sobre as possibilidades, né? Que, cara, é importante. Se você vai montar um grupo de jogo aqui, né? O Cordel é legal porque existem se todo mundo for uma papelaria, você pode achar que tem folha branca e tem sempre uma resma que é de folhas coloridas, amarelo, azul, vermelho, azul, entendeu? Você pode pegar aquilo ali para poder imprimir as fichas das classes. Então, na mesa de jogo, eles ficam muito mais coloridos. Eu acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês. São ideias simples e que podem mudar a imersão no jogo. Isso, né? E aí, para ter essa brincadeira, é interessante aqui, ó. Fica igual os cordelzinhos, né? Que cada um é de uma cor, né? Parece também uma decoração de festa junina. Se for, a mesa de jogo fica bonitona. Mas um dos meus primeiros contatos com o Cordel em si foi com os papelzinhos desse jeito, colorido. Eu não consigo visualizar Cordel fisicamente na mão de papel branco. É papel colorido. Foi assim que eu tive contato com isso na escola. Isso. E aí, cara, a gente fez uma pesquisa junto com o povo do grupo do Cordel para quais são os 6 cordéis que mais você gostaria que tivessem uma versão física, né? Então, os 2 bestiários, eles são muito importantes, né? O Cordel dos Seres Indizíveis, que é o outro bestiário. Tem um bestiário de mitologia e folclore brasileiro e o outro são de criaturas de Cthulhu. Todas elas em visão nordestina. Tem muita coisa legal para falar desse Cordel. Você tem esses 2 bestiários. Do bestiário. Vou interromper, mas do bestiário. Porque lá no DOF, a gente trocando ideia, o Pedro veio trazer uma sacada que ele teve com a aventura do Gohan, que ele narrou aqui no canal. Foi no bestiário, não foi o lobisomem bonzinho?
Eu tava contando que eu mestrei essa aventura. Ah, A ideia tá. foi tão legal que eu acabei mestrando essa aventura. E aí, quando o grupo de jogo vê o lobisomem e vê ele falando com sotaque mineirinho, cara, é uma das coisas mais maneiras do mundo, cara. Eu tive que replicar isso depois, né? Muito bom. Muito Mas é maneiro o mesmo, lobisomem aí. não é? Agora, E deixar de te interromper agora. nada, que pode interromper quando quiser. E aí, junto deles também tem o Cordel dos Rumores, que é um de tabela muito legal, porque como é rumor, ele não precisa ser uma garantia de uma coisa que vai acontecer, então a forma como ele pode entrar na história é interessante, por, sei lá, umas quase 100 opções para você poder rolar. Vamos lá, a gente estava falando dos 2 bestiários, o Cordel das Vantagens, o Cordel dos Rumores, e por fim você tem o Cordel dos Personagens, que é muito legal, que foi só com os personagens que foram criados por apoiadores. Ah, legal isso. Eu poderia até ter colocado o Cordel dos Vilões, mas o Cordel dos personagens ele é tão legal que você pode transformar todos eles em vilões se você quiser, não tem o menor problema, entendeu? Eles são personagens ricos para você inserir da maneira que você quiser. O Cordel, ele tem uma característica, ele ser não enciclopédico, né? Não é tipo assim, o mundo já existe e tem esses personagens. Como ele trabalha muito em cima dessa criação coletiva, você acaba tendo poucas oportunidades. Tipo assim, e se eu pegar um personagem, se tiver um não sei o quê, o Cordel dos Personagens acaba atendendo essa demanda. Assim. Você pode, como é que é um personagem nível 7? Como é que é um personagem nível 9? Você vai lá olhando. Também ajuda o próprio leitor, tanto o mestre ou o jogador eventual, começar a entender mais sobre o sistema, né? E o último de todos, mas não menos importante, mas mais ambicioso, que é o Alto Morro do Santo Cachorro, que é o livro que a gente escreveu em homenagem. Eu escrevi em homenagem ao Jean, por causa da aventura que a gente justamente jogou. Foi a primeira aventura, né, que eu mostrei para vocês. Foi a primeira. Foi a primeira. E, cara, foi muito legal, assim, a ideia de você pegar o São Guinéfort, né, que é o santo francês, cachorro, é muito Suassuna, assim, né, é santo, é bicho, né, e foi muito fantástico também, porque para poder pesquisar a aventura, eu também acabei explorando as artes ocultas sertanejas, como, por exemplo, o catimbó, que é fantástico. Assim. O catimbó, ela é uma forma grosseira de você se referir às artes espirituais de origem indígena. Da mesma maneira que você pode chamar de macumba qualquer tipo de espiritismo de origem afro. Mas, nesse caso, o catimbó ele tem um reforço muito grande do sincretismo, que os índios nunca tiveram a ideia de o seu Deus não existe, não existe. Se o meu Deus existe, o seu Deus existe, vamos acabar misturando a influência de um e de outro, né? E a cultura da Jurema em si, que é uma droga, né? Ele é um DMT, que ele acabou sendo usado em rituais para finalidades espirituais. Ele é inserido dentro de um tabu, não é que as pessoas ficam se drogando, não. Tem toda uma inserção. E isso tem eu tinha uma vontade muito grande de inserir no mundo do cordel esse tipo de misticismo, mas faltava um tema que amarrasse tudo, né? E o segundo ato, que é a parte mais importante da aventura, é quando os jogadores encontram o Alto Morro, que é o santuário lá, que o cachorro mora numa casinha lá em cima, mas todo o culto ele é dividido entre os misseiros e os catimbozeiros. Os misseiros são aqueles que ainda resguardam uma aparência de religião cristã, né? Com igreja, padre, sino, gente rezando missa, né? Já o catimbó é justamente as misturas, então você tem comunidades mais espalhadas, tem gente afro, tem espiritismo, tem uma série de outras coisas. E o jogo ele é convidado a escolher entre qual desses dois grupos os heróis vão conhecer, vão fazer parte daquela sociedade, né? Que apesar dessa diferença dos dois lados, quando tem o momento do culto, todo mundo sobe o alto morro e fazem o ritual que você tem a beberagem da Jurema, e tudo isso é um ritual que existe. Todo mundo pega nos braços uns dos outros e começa a ficar andando para a esquerda, para a direita, cantando, com fundo tabaco, com a bebida. E aí vai para um lado e para o outro. E aí num cenário que tem tipo 40, 60 pessoas,
de uma hora parecem ter 300, porque todos os espíritos do mundo da água e da mata vêm para incorporar naquelas pessoas e saber o que é ser um ser humano por algum tempo. Então você vê homem-peixe, homem-calango, você vê uma série de doideiras no meio desse ritual. E aí quando você está nessa comunhão com essa coisa doida, que você vê um monstro bizarro, mas ele está lá do seu lado, rezando junto com você, cantando, né? É a hora que no auge chega o Santo Cachorro e aí você tem o momento da revelação, que é toda na cabeça. Cada pessoa conversa com o Santo Cachorro de um jeito. Então ela é uma experiência mágica de verdade dentro do jogo, dentro da história, mas ao mesmo tempo é doideira. Esse é só a amostra grátis da aventura, se você entender. Caralho, que maravilhoso. Queremos vê-la no canal, vê-la no canal. Tem que trazer o Jean pra jogar, com o seu latido tradicional. Importante. Apesar que ele já falou que preparou um personagem que não vai ser o padre, mas sim o coroinha do padre Epaminondas. Eu já estou curioso pra saber o que é essa pessoa, velho. Muito louco. Foi muito legal aquele jogo e essa troca com a comunidade, para mim, também é um outro diferencial. Se eu estou produzindo um jogo, mesmo nesse compromisso louco de um cordel por mês, e acabo jogando e tendo descobertas, ideias e coisas novas, para mim ainda é possível inserir isso no trabalho. Eu acho que é uma outra característica que faz com que o cordel seja uma experiência ímpar, assim. Sabe, a ideia do cordel por si só é muito legal, mas por ser esses livrinhos, e você pode ter vários, você acaba inserindo um viés de criação de conteúdo que é novo, que é original, que quando você tem o material completo, você fala, porra, eu tenho anos de campanha ali, sabe? Só consultar, entendeu? E é legal, como game designer, eu sinto que eu consigo fazer com que os meus trabalhos conversem uns com os outros, assim, né? Graças ao cordel, o que seria simplesmente um cenário de campanha para o Crônicas, que era um sistema muito mais complexo, mas hoje em dia eu até chamo mesmo de pesado e engessado, mas jogando nessa dinâmica que é o que a gente está conseguindo aprender justamente com esses jogos remotos e, óbvio, nunca abrindo mão do jogo presencial. São esportes distintos, né? Viu? Não os dois. Claro, uma coisa tem que complementar a outra, né, cara? Porque é aquela situação, né? O físico é muito bom, é uma experiência sem igual, mas assim, o jogar online aproxima as pessoas, né? A gente consegue online, a gente consegue tá falando com o Pedro, que tá em outra cidade, além da nossa, tá falando com outras pessoas, tá todo mundo jogando junto e traz uma experiência bem boa. Ô Pedro, fala pra gente também dos níveis de apoio também, dos mais cordéis. Vamos lá. Seguinte, eu tentei criar uma lista de opções de apoio que atendesse a todos os bolsos, né? Então, se você quiser só quero ter 2 cordéisinhos só para completar, eu só gostei de 2, você pode simplesmente pagar R$30 e aí você vai escolher 2 cordéis entre os que foram liberados, né? Quando você participa de 50, aí você está entrando na briga junto com a gente, porque quanto mais cordéis a gente liberar, mais vai valer o investimento, né? Atualmente a gente tem liberado já 2 cordéis, né? O cordel alegórico do bestiário folclórico e, se eu não me engano, o cordel das vantagens. Isso, que foram liberados com 2.500. A partir de 5.000 entra o cordel dos rumores, a partir de 9.000 o cordel dos seres invisíveis, 13.000 o cordel dos personagens e o Alto Morro do Santo Cachorro, 17.000. Nossa, tem que chegar ali, cara. Né? Vai chegar. Não é que tem, vai. E assim, você pagou 50, você vai ter todos os que forem liberados, você não precisa pagar mais. Aquele cara que pagou R$30 e de repente vê que saíram vários novos, ele pode pagar R$20, fazer um apoio novo de R$20, não definir nada como recompensa, que a gente já vai entender que ele pediu um upgrade para receber tudo que saiu. Pô, perfeito. Né? Então, cara, para a galera, poxa, R$50 para você ter tudo desse material novo dessa aventura, né?
uns R$60, aí é uma coisa meio que à parte, é para quem não pegou o material até agora do Tudo Digital. Por R$60 você pega os 26 cordéis, os tokens, tudo material que todo mundo já recebeu, você não vai ficar de fora, você vai receber. A única atenção é, esse apoio, você não ganha nada do material físico que esse financiamento coletivo está predispondo. Ele só vai garantir esse material digital, que inclui os livros que a gente está imprimindo, a versão física. Só em PDF. Tá? Quem quiser. Um apoio muito importante, né? Falou sobre isso no bate-papo com o Caio, com o pessoal da Jotu. Falaram disso. Da importância desse apoio digital pra gente que produz RPG. Porque ele tem um menor custo e ele proporciona um produto a mais, né? Quem quiser ajudar um pouco mais, existe a opção do produtor executivo, que é uma possibilidade, cara, quero ajudar um pouco mais, tenho como, entendeu? Como a gente não pode colocar o nome de todo mundo nos agradecimentos, senão eu vou perder 3 páginas do Cordel, a gente pelo menos garante que quem pôde ajudar isso um pouco mais vai ter o nome dele ali. Basicamente vão ser as mesmas coisas, os mesmos cordéis liberados, mas você garante que você colocou o seu nome junto com o nosso nessa história. Né? Por R$100, a pessoa pode comprar o livro. Tem muita gente que comprou os cordéis e depois ficou com vontade de comprar o compilado. Aqui você garante só o livrinho. De novo, nesse apoio você não ganha nenhum material novo. É só o livrinho mesmo. Tem a opção de todos os cordéis físicos, que é para quem não participou de nenhum financiamento anterior e agora vai receber não só aqueles cordéis de lá, como os cordéis que saírem aqui. Né? E por fim, o Padim, que eu estou muito feliz que eu tenho 6 Padins, que é a mesma coisa do produtor executivo. Quem quer ajudar um pouco mais, vai um valor mais significativo. O nome também entra em destaque ali na produção. Então, de 30 a 200 reais, todo mundo pode ajudar, entendeu? Acho que a fluidez... Agora a gente está naquele vale, que é um porre do financiamento coletivo, que é entre o início e o final, onde as coisas acontecem de verdade. Mas barriga, cada pingadinho de apoio que aparece durante esse período também é muito importante. Cara, é importante, galera. Então vocês que estão acompanhando a gente, já dá aquela olhada, já entra lá. Já apoia, compra. Vale a pena. Falando sério, compra. Já foi lá comprar? Volta, vai lá, compra de novo. Fazer o compra e batom. catarse.me/mais-cordéis. Gente, e se vocês forem observar, entendeu? Pega, por exemplo, vou começar lá de baixo, o segundo apoio ali, que é o apoio de R$50. Se bater as metas, vão ser 6 cordéis, vão ser 6 livros, e o cálculo é bem básico, a gente, tipo assim, vai estar cada cordel saindo por menos de R$10. Então, assim, qualquer outro RPG que a gente for falar aqui, tá, a gente paga uma fortuna em livros, se vale ou não é outra discussão, é muito de gosto também e tal, mas tá saindo a menos de R$10 cada cordel, entendeu? E para quem não teve oportunidade lá atrás de pegar, né, os anteriores, poxa, o apoio ali que vem em todos os livros, tipo assim, tá saindo também o mesmo valor, menos de R$10 ali por cada cordel, gente. Então, assim, é um valor que às vezes você não compra um livro físico da maioria dos RPGs que a gente tem no mercado. Então, assim, em questão de preço e valor, aqui é um negócio que vale muito e o preço tá lá embaixo, sabe? Então, acho que é um jogão mesmo esse apoio. E a qualidade do material é bom, né? A gente poderia, quando a gente lançou o financiamento coletivo, eu não teria o menor problema de fazer com folha de pão, daqueles, né? Porque faz parte, né? Mas acho que como o apoio foi massivo e a gente conseguiu muito apoio, eu fiz questão de arrumar um material bonitinho e ele tem uma qualidade que eu acho que acaba valendo mais a pena do que fazer essa personificação do simplificado. Quando você joga muito, você mexe muito nas páginas. Se ele fosse uma coisa de qualidade pior, podia, de repente, amassar, rasgar. E esse aqui eu garanto que, poxa, é um tipo de folha chamado Ivory. Pô, aqui é bem positivo, entendeu? A qualidade é inquestionável, gente. Pô, isso. Material maravilhoso. E, cara, a gente também não...
ter que voltar para falar um dos cordéis que a gente falou pouco, que é o Cordel dos Seres Indizíveis, né? Quem quiser saber mais sobre esse projeto, pode dar uma olhada lá eu tenho um podcast chamado Legião de Dados, e eu recebi recentemente o Rodolfo Barbosa para falar sobre o projeto Mais Cordéis. Rodolfo Barbosa, para quem não sabe, ele é coautor de 2 cordéis, o Cordel dos Seres Indizíveis e a Garrafa da Sorte do Coronel, que foi uma das últimas aventuras que foram escritas. E ele é um cara muito sagaz, e a gente tinha algumas leituras muito parecidas, assim, porque logo no começo, quando eu pensei em fazer uma coisa de Cthulhu no sertão, eu lembrei que o Cthulhu em si tem muitas similaridades ao Sebastião, né, que é o mito do rei português, que um dia vai vir do fundo do mar para poder salvar a humanidade. E o Cthulhu também tem isso, né? Ele vive também no fundo do mar, ele também vai surgir no final para poder guiar a humanidade, né? No caso do Cthulhu, pro mal, né? Mas, então você acaba estabelecendo alguns paralelos interessantes. O Rastur tem a ver com o rei farrapado, a cabra cabriola tem a ver com o Shub-Niggurath. Então, é muito interessante você poder fazer essas brincadeiras, né? E no Cordel dos Seres Indizíveis, eles estão separados em 2 grupos, né? Você tem um grupo que são os monstros, que é igual ao monstro, com fichinha, você brigar, bater, conversar, que são o polvo peixe, que é um humanoide que tem cabeça de peixe, aí o polvo sapo, polvo calango, aí você tem o inumano, que é um ser humano que tem uma cabeça meio para frente, os olhos ficam meio para o lado, assim. E outros 2 monstros clássicos, acho que é o Shoggoth e o Ser Ancestral. Não sei quem gosta de Cthulhu já reconhece, mas são os monstrinhos ali. E também tem os seres deuses, as seres entidades, que são criaturas que não vão aparecer no jogo porque elas são gigantescas demais. Mas para cada uma delas você tem uma tabela com 6 opções de seguidores desses deuses e o tipo de confusão que eles arrumam. Então são maneiras desses deuses aparecerem dentro da história por meio dos cultistas, dos adoradores dessas criaturas. Então, de novo, mais uma fonte de material em que ali você já tem, pelas tabelas, uma forma de você criar uma história do nada, só sentando para jogar. Caramba, isso é sensacional. Eu jamais ia fazer essa correlação. Eu jamais iria imaginar esse crossover, cara. É muito bom. Cara, o pior é que faz tanto sentido que a gente que tá acostumado a jogar, se a gente olha e não vê. Tá muito claro que a gente não consegue enxergar. Muito foda. Exatamente, cara. Muito bom isso. E é muito legal poder fazer essa exploração de mundo. Porque o Cordel originalmente tinha uma pegada mais humanista. Mas agora que a gente joga há muito tempo também, já é guerra de monstros. Esse monstro usa esse monstro alado para poder voar e bater no outro monstro. A galera já dá uma empolgada que é divertida, né? Assim, por você ter esse jeito muito aberto e modular, cada mestre, na verdade, vai pegar e vai montar a combinação e dar a atenção que ele quer. Então, acho que o mestre ele também não vai perder o seu jeito de seu estilo, né? Ele só vai aproveitar o que ele sabe e destacar esses pontos. Aqui pra gente o estilo do Gohan, né, Dudes? Nossa, encaixa perfeitamente o estilo de narração, porque a gente conhece o Gohan pessoalmente há muito tempo. Parece que foi feito pra ele, né, Dudes? Exatamente, a gente que já tá aí uma vida juntos, falamos assim, a gente olha o Gohan e ele se diverte, ele se entrega, né? Pra galera que tá esperando aí pra acompanhar a sessão do Gohan, o Alto do Capim Remoto, parte 2. Cara, o Gohan tava escrevendo repente, agora de tarde. Cara, tá com o violão tocando e gravando ali pra entrar no clima da sessão. Né? Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Ele foi a primeira pessoa a mestrar o Cordel depois de mim, se eu não me engano. Que era uma fase ainda bastante incipiente. E aí, hoje em dia, eu tenho 2, 3 amigos que mestram também, que fazem jogos em canal. O Rodolfo Barbosa é um deles, lá do Cthulhu Chama, tem vários jogos. E recentemente a gente tem começado a gravar os jogos da campanha de 2 anos, que aí você tem Jagunço de nível 11, Valentão de nível 12, aí o bicho pega mais pesado. E aí, os desafios são outros. Pô, campanha lendária do Cordel. Caraca. Sacou? E aí é muito legal, de novo, você
jogando e escrevendo, o último cordel de todos, o 25º, ele chama o cordel arretado do grupo Combado. Agora é muito engraçado que o arretado e o combado, eles estão tão perto que todo mundo lê um arrombado ali. E ali dentro dele, o que ele tem de diferente? Ele pega as classes mais importantes, né? Miserável, jagunço, beata, cangaceiro, e ele apresenta personagens de nível... Eu vou ter que abrir aqui para discutir com você, mas acho tipo 1, 3, 5, 7, 9. Sacou? Então você tem acesso rapidamente a uma beata de nível 7. Ele costuma ter essas vantagens, essas características, a distribuição costuma ser essa. Então, é muito comum, quando você está começando a mestrar o cordel, todos os inimigos sejam de nível 0, porque o nível 0 é aquela folha em branco com nada pintado. Com o tempo, ganhando experiência, esse é de nível... Tem 2 níveis a mais, porque tem mais uma bolinha aqui e ali. Você até vai experimentando isso. Mas quando você tem um livro que é quase que um bestiário de personagens de níveis bastante distantes, foi muito importante, porque nesse grupo onde todo mundo é nível 10, 11, 9, eu consigo inserir grupos de personagens 7, 5, que ainda assim, por mais que eles sejam muito fortes, ter uma briga, uma confusão, você ainda pode se dar mal. Ainda é um desafio ali, não é só uma ocasião, não, é um desafio. Exato. Os personagens, mesmo chegando no nível 12 até agora, o jogo não fica moleza. Mesmo que eles tenham muito mais bolinhas do que personagens de nível mais baixo. É sempre desafiador, né? Isso é importante mesmo. E eu também tenho feito algumas experiências muito legais. Eu não posso dividir muito, porque hoje em dia as pessoas falam mal, mas eu consigo fazer uns mapas de batalha no Midjourney que transformam um RPG num outro nível, assim. Se você saber digitar, colocar os prompts. Eu não estou falando para ninguém imprimir e vender e ganhar dinheiro com coisa dos outros, não. Estou falando de você pegar um uso particular seu para fazer um jogo que seja mais charmoso, interessante, entendeu? Mesmo você colocando lá interior da Bahia, no início do século XX, cara, saem umas coisas bonitas ali. Sai um resultado bom. Fiquei curioso agora, vou experimentar isso. Eu particularmente, eu valorizo demais o artista brasileiro. O artista em si é importante, mas certas nuances, certas situações, vale ter uma ferramenta que te auxilie. Assim como eu utilizo de uma ferramenta para criar mapas de RPG hoje, que desenvolve mapas no 3D ali para me usar dentro dos meus jogos. Assim também uso ferramentas de IA para certas situações, e para outras eu vou querer uma artista. A gente tem um amigo, um parceiro, um cara que carrega com a gente aí, que é um artista no meio do RPG já com certo renome. A gente tava comentando isso hoje num dos nossos grupos aqui da cidade, que é o Mike Hudson. O cara é fenomenal. Mas, pô... Não, Mike Zaros. Outro Mike. É do Mike Verso. É o Mike Verso. O Mike Verso tá tomando a minha mente aqui. É muito Mike numa cidade só, gente. Mike Zaros, que, pô, artista fenomenal, mas a gente entende que nem em todo momento eu consigo, vou fazer uma sessão presencial com os amigos aqui, eu vou contratar os Zaros para poder fazer uma arte para mim, pô. Infelizmente não estamos nesse patamar, buscamos isso para que a gente possa fazer no futuro, mas nesse momento não dá, então a gente entende que essa ferramenta pode ser utilizada nessas horas, mas a gente tem ciência também de valorizar esses profissionais que são diferenciados. Mas eu já vou usar esse prompt daqui a pouco para me buscar informação. Ainda, por mais que a inteligência artificial ofereça ideias interessantes, eu acho que para ter espírito, para você ter realmente, sabe, o Cordel a gente nunca pode deixar de falar do trabalho do Bruno Prosaico, que fez as capas, e do Felipe Tadashi, que fez as artes baseadas em estilogravura, entendeu? Cara, um desses prêmios aqui eu tenho como diretor de arte, porque eu até preciso defender o meu, que a ideia de pegar a ideia de estilogravura, ficar discutindo lá com o Bruno para saber quais são os elementos, entendeu? Para poder colocar tudo, mas sem o trabalho deles, acho que o jogo não teria tanta alma assim, ou pelo menos o impacto que as pessoas têm quando veem pela primeira vez de longe o jogo.
Sim, sim. Isso não tem como discordar mesmo, não. A arte do cordel é muito convidativa, cara. É muito. E pro Reinos do Norte, que é o próximo projeto, eu tô tranquilo disso, porque eu tô com a arte já toda investida, com nome, com gente, entendeu? Então é tranquilo para mim, porque eu já tenho muito material já preparado para poder produzir. Mas, de novo, para você fazer a experiência como mestre, só para o seu grupo de jogo, para uma coisa mais intimista, o Inteligência Artificial pode ajudar bastante você. Eu, Sem dúvida, particularmente, até recomendo você fazer ali, porque isso vai mudar a sua experiência de jogo, vai mudar a sua imersão no jogo ali. Isso auxilia bastante. Gente, vamos caminhando pro final, porque senão o Gohan mata a gente daqui a pouco. Porque daqui a pouco ele tá aqui narrando pra gente. Daqui a pouco tem Pedro Borges jogando o alto do Capim Remoto, parte 2 aqui. E, Pedro, suas considerações finais e, claro, o spoiler. Eu ia pedir o spoiler, ele soltou o spoiler antes. Então fica à vontade, suas considerações finais. Gente, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Se deixar, a gente fica 2, 3 horas gastando, trocando ideia, né? Aqui, eu vim aqui para fazer a divulgação do Mais Cordéis, mas eu acho que é interessante a gente trocar essa ideia para a gente se entender muito como jogador. Eu quero conversar com o público todo do Capim Remoto, né? Mesmo entendendo que algumas pessoas possam não se interessar tanto, mas se for curioso, se achou interessante, mesmo que a temática do sertão não seja o seu preferido, ali tem muita coisa de ideia de jogo e de ferramenta que você vai poder usar nos seus jogos de maneira geral. Assim. Acho que existe um trabalho de conteúdo dentro do universo que é muito válido, mas eu gosto de defender o meu trabalho e dizer que também tem uma construção de design de jogo que faz uma diferença boa e que vai te ajudar a tentar transformar a sua sessão num jogo mais fluido e tomara que divertido. Olha, bem, não deixar de acompanhar quem puder o Legião de Dados, meu podcast, agradecer sempre a New Order pelo apoio. A gente vai estar na Bienal do Livro agora, no Rio de Janeiro, no início de setembro. Eu provavelmente vou estar lá uma tarde lá para mestrar um pouquinho do cordel lá para quem aparecer, fazer lá uns autógrafos, fazer uma brincadeira. E é isso, agradecer, não só vocês todos, mas também agradecer a galera que está acompanhando aqui a gente, seja agora, seja no futuro, que é sempre divertido. É isso daí, gente. Você que está acompanhando já sabe, dá uma olhada lá no Mais Cordéis. catarse.me/Mais Cordéis. Cara, não tem o que você falar, é só você comprar, ponto. Tá de graça quase o negócio, só aceita. E cara, eu vejo muito isso não é só o sistema, não é só o Nordeste, não é só jogar ali. É uma gama de ferramentas, é uma gama de cenário, uma gama de interpretações que você pode levar para qualquer um dos seus jogos que você esteja fazendo naquele momento, ou já deixar preparadinho para montar seu grupo e falar assim, ó, vamos jogar agora. Os amigos chegam na sua casa, você fala que vai ter churrasco, na hora que o pessoal chegar, você coloca os cordéis em cima da mesa e fala, a gente vai jogar RPG. E ninguém sai da casa enquanto a gente não acabar. Tem as tabelinhas, tem tudo ali, personagem pronto, tá tudo prontinho, não precisa preparar nada. Ué. Simples, fácil, você já começa na hora ali e já se diverte, já tem um momento único ali jogando. E Mike, meu maravilhoso Mike, 2 palavras finais. Bom, até para falar novamente aí do podcast, né, do Pedro Borges, vocês encontram em qualquer plataforma aí de podcast, até Google Podcast aí, que quem tem celular Android é um aplicativo super leve ali, vale muito a pena acompanhar, que ele fala de RPGs diversos lá, sempre quando a Free League faz um lançamento novo, ele sempre puxa esse tema lá, eu adoro a Free League, então tô sempre acompanhando lá também, tudo quanto é tema, até de RPGs que eu ainda não conheço, que eu não vou falar, é um ótimo como introdução também. Então, só para fazer essa recomendação novamente e agradecer, né, o convite de estar aqui novamente no Capim Remoto, falando sobre o cordel, que o cordel é muito bom, e agradecer o Pedro, né, tanto por ele ter tido essa ideia, por ele estar alimentando essa ideia com constância. Gente, já são 26 livros, entendeu? Então, assim, olha a produção desse cara, olha a produção dessa equipe que está com ele para estar produzindo um material de qualidade, um material nacional, um material que conversa com a nossa terra. Então é da gente sobre a gente. É um material que vale muito a pena acompanhar
E à medida que vocês forem jogando e tal, tudo mais, vai falando com a gente, vai dando feedback, entendeu? Vai ter mesinhas aí aqui no canal, igual vai ter a do Gohan logo mais aí. No futuro aí, o spoiler aí eu já vou deixar aí, ó, garantido aí o Pedro não chegou a prometer em live aqui, mas ele vai narrar aqui com a gente aqui, com a presença do Jean, entendeu? Um pouquinho aí da aventura que ele falou aí essa noite aí. E, gente, muito obrigado e até a próxima live aí. Sempre quando for falar de cordel, sobre cordel, Dudes, pode me chamar que eu falo empolgado, cara. Com certeza, presença necessária nesse bate-papo, Mike. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Mike. Isso que é um marco pra gente no Capim Remoto, é um marco pro Epicentro, é um retomar, né, vamos dizer assim. A gente fez um ciclo aí de 2 anos com vários episódios de Epicentro, falando sobre vários temas diferentes. Entramos novamente nessa temática do RPG nacional, mais focada nesses últimos tempos, nesses últimos 2 meses aí. E ter a presença do Pedro, ter a presença do Mike aqui é muito importante, porque esse foi o primeiro. E pra quem não sabe, pra quem acompanha o canal e não tem muita noção, o Epicentro do Terremoto surgiu por causa do Mike. A gente teve um bate-papo na nossa 3ª sessão de RPG e falou, cara, a gente precisa trazer uma parada diferente. A gente precisa implementar, trazer conteúdo de verdade pro pessoal que vai enriquecer. Que vai fortalecer a comunidade do RPG nacional. Não só o jogador, o narrador, mas também o cara que tá produzindo ali. E aí veio surgindo, a gente começou a conversar e surgiu a ideia desse epicentro, de colocar o assunto no centro do terremoto e vibrar essa terra inteira para levar esse assunto em todas as direções. E esse foi o nosso início, esse foi o nosso foco, então eu agradeço de coração muito ao Mike por ter abraçado essa ideia, por estar junto com a gente nesse início. Eu agradeço muito o Pedro por ter aceitado o primeiro convite. Vou agradecer ao Ronei da comunidade Vampiro V5, que ele marcou a gente do Capim Remoto num post do Pedro lá 2 anos atrás, e foi ali que iniciou a nossa conversa e que hoje fluiu da forma que fluiu. E é um prazer fazer parte da história do Cordel, estar presente nesse sucesso que é o Cordel do Reino do Sol Encantado, e que eu espero que seja ainda maior da agora em diante, com mais cordéis. E eu sei que não vai parar de sair conteúdo para Cordel, porque o Pedro não vai conseguir parar de escrever. Então vai estar saindo mais conteúdo e já se prepara pro novo material aí, que é o... esqueci o nome. Reinos do Norte. Reinos do Norte. Isso. Cara, eu já conversei no off sobre Reinos do Norte. E eu posso falar uma coisa. Tem uma mecânica ali que tá aqui dentro da minha cabeça agora, porque eu já estou adaptando ela para os cenários que eu narro, entendeu? Eu já estou adaptando ela. Ela ainda nem saiu, mas ela já está adaptada para os cenários que eu estou narrando hoje em dia. Aqui na minha cabeça já começou a fluir. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram junto com a gente agora e que vão se manter aqui. Tem que apontar para a câmera. Vão se manter aqui. Estou apontando para a tela. E daqui a alguns minutinhos a gente retorna com o Alto do Capim Remoto, parte 2. O Pedro vai estar aqui com a gente. Quem vai estar no comando é o grandíssimo Gohan. Então fique aí com a gente. Daqui a pouquinho. Ah, e claro, merchan, porque eu sempre esqueço de fazer merchan. Galera, nossa agenda hoje... Peraí, cadê? Quase me perdi. Na quinta-feira, dia 24, pra galera de Juiz de Fora e região, vai ter jogos noturnos, terror noturno, onde vai ser um evento de RPG. Já são, acho que, 8 mesas confirmadas, sabe, Mike? 8 ou 9? Eu acho que são 8. 8 mesas confirmadas. Não, são 6. A Liz acabou de me corrigir. São 6 mesas confirmadas de RPG lá no Beco, a partir das 20 horas, se eu não me engano. Então tá afim de jogar RPG, vem com a gente. Eu vou estar levando uma mesa lá, vou estar narrando, infelizmente já fechou as vagas, mas eu tô narrando W5 já. E vamos meio que fazer uma investida para entender quem é essa empresa que tá dando laudo para a mineradora São Marco destruir uma parte da natureza do Brasil e sair ilesa. Então vamos lidar com esse probleminha. Alguém engoliu o livro, né? Engoli. No dia 25, quinta-feira, a gente tem o quarto episódio de Alien RPG.
Destruidor de Mundos com a Mãe Maurício. Lembrando que se fosse boazinha, seria Baurício. E dia 29, terça-feira, nós temos um Epicentro especial. Eu vou chamar ele só de especial agora. E uma one-shot com o Caio Romero de Inferno RPG. E fiquem atentos e ligados, porque com relação a esse dia 29, a gente já tem 5 jurados confirmados. É esse o spoiler que eu tenho pra falar com vocês. 5 jurados confirmados pra esse detalhezinho que a gente vai falar nesse Epicentro especial do dia 29. Vem com a gente, acompanha o Capim Remoto. Pra você que ainda não é sub, não é apoiador, considere-se escorregar o seu sub aqui pro Capim Remoto. Isso ajuda bastante a gente. Dá uma olhada no nosso Apoia-se, que tem vários benefícios. Nós temos a nossa revista, que é a nossa Capzine, que sai de tempos em tempos. Nós temos mapas liberados todos os meses de forma gratuita para os nossos amigos. E temos também. Eu parei para ler o chat, cadê o 20? Daqui a pouquinho eu te respondo aí no chat. Desconcentrei. Vamos ter também mesa off-stream e vaga nas mesas em stream. Então, você quer jogar com a gente na stream ou na off-stream? Semana passada rolou uma sessão de terror, sessão da tarde, férias assombradas, com a Mamãe Capivara narrando. Foi top. E ó, mês que vem já tem novidade. Há uma mês que vem não, mês de setembro ainda não sabemos exatamente qual que é, mas outubro eu já te garanto, eu vou trazer W5 para os apoiadores. Então, essa é exclusiva para os apoiadores, então fica ligado. E, além disso tudo, eu sou narrador comissionado, então se você está procurando um narrador para sua mesa de RPG, pode entrar em contato comigo. E se você está procurando um joguinho para você jogar, uma mesa para você jogar RPG, eu estou abrindo vagas, vai abrir 2 sessões novas, na segunda-feira, às 18h30 às 21h30, Descida ao Avernus, modificada, e com algumas, uso um remix ali, remixando algumas informações para dar uma melhorada, ampliada na sessão. E nas quartas-feiras, de 18h30 às 21h30, Maldição de Strahd. Então, 2 sessões clássicas top, apaixonantes, que eu digo, eu gosto demais dessas 2 sessões. Vão estar aí presentes, tá a fim de jogar, entre em contato comigo. E... Oi? Até para passar pro pessoal da live aí também, quem estiver assistindo posteriormente, a Alice pediu para seguir lá no Instagram para dar uma força. Até quem não for daqui, né, Jogos Noturnos RPG, para acompanhar o que tá rolando e quem sabe aí já não fica um convite aí para fazer uma visitinha, participar dos eventos por aqui, isso, né? sem contar o review que ela tá fazendo dos jogos também, que é bem bacana para você conhecer novos jogos ali dentro da temática. Tem um excelente conteúdo. Um conteúdo bacana, então não deixem de seguir Jogos Noturno. E a minha diretora acabou de me cobrar, porque eu esqueço de fazer... É meu merchan e eu tô esquecendo. Na segunda-feira, às 22 horas até a 1 da manhã, tem uma vaga para Descida Avernus. Essa mesa já está em andamento e ela está iniciando o arco 2 da aventura. Então, vem jogar com a gente. E é isso daí. Cadê o 20? Eu vou te responder aí nesse ataque de oportunidade aí, porque eu sou mago, então eu tomei o ataque de oportunidade, não tem como. Mago não, eu não sei se eu sou mago ou bárbaro, então eu sou um bárbaro do caminho da magia selvagem, que é pra estourar com o negócio todo. E... galera, fiquem aqui. A gente vai entrar na pré-live do Alto do Capim Remoto e voltamos já. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.